Salve, salve, membros da TV Cipó! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre reencarnação. Você aí do outro lado, você acredita em reencarnação? Sim ou não? E você que não acredita, por que você não acredita? Hoje o tema do nosso vídeo é reencarnação. Isso é verdade ou não é? Por que a Igreja Católica e os evangélicos hoje não acreditam em reencarnação? E por que os espíritas, os budistas, os indianos acreditam em reencarnação? Fique aqui no vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso. A crença na reencarnação, ou seja, na volta da alma às novas vidas, é um conceito que permeia diversas culturas e religiões ao longo da história da nossa humanidade. Essa doutrina sugere que a nossa existência não se limita a uma única vida, mas sim a um ciclo de nascimentos e renascimentos, onde a alma evolui e adquire experiências para alcançar um estado de perfeição. Mas afinal, o que é reencarnação? Em termos simples, a reencarnação é a ideia de que a alma ou a essência espiritual é um indivíduo após a morte física. Reencarna em um novo corpo para continuar a sua jornada evolutiva. Essa jornada é vista como uma oportunidade para o indivíduo aprender, crescer, superar os desafios, a fim de alcançar um estado de iluminação espiritual. Mas e a base disso? A base da reencarnação está na imortalidade da alma, no karma e na evolução espiritual. Vamos falar primeiramente sobre a imortalidade da alma, que é uma crença fundamental, que a alma é imortal e continua existindo após a morte do corpo físico. Já o karma, por sua vez, é um conceito de que está intrinsecamente ligado à reencarnação. O karma é a lei, basicamente, de causa e efeito, onde as nossas ações e pensamentos têm consequências que se manifestam em vidas futuras. Ou seja, se você faz algo aqui, você vai pagar, se não for nesta vida, será na outra. E a evolução espiritual, a reencarnação é vista como um processo de evolução espiritual, onde a alma progride através de múltiplas vidas, aprendendo lições e expandindo a sua consciência. Olha só, eu vou trazer para vocês as diversas perspectivas sobre a reencarnação. Vamos falar principalmente, primeiramente, do hinduísmo. A reencarnação é um conceito central no hinduísmo, onde a alma passa por diferentes formas de vidas, humanas, animais, plantas, etc., até alcançar a libertação. No budismo, que também adota esta crença de reencarnação, mas com um enfoque um pouco diferente. O objetivo é alcançar o nirvana, um estado de paz e iluminação através da superação do sofrimento e do apego, ou seja, tem que ter desapego. Já no espiritismo, codificado aí por Kardec, apresenta uma visão detalhada sobre a reencarnação, relacionando-a com o processo espiritual e a justiça divina. E outras religiões, outras filosofias, enfim, muitas outras tradições e filosofias, como neoplatonismo, gnosticismo e algumas correntes do pensamento indígena, abordam o tema da reencarnação de diferentes maneiras. Mas você deve estar pensando quais os benefícios em acreditar na reencarnação. Primeiro, o consolo e esperança.
A crença na reencarnação pode oferecer consolo para aqueles que perderam entes queridos, na medida em que a ideia de reencontro em futuras vidas é reconfortante, é ou não é? E o propósito da vida? A reencarnação pode dar um sentido mais profundo à vida. Você passa a enxergar de um ângulo diferente a vida em si, a proporcionar uma perspectiva mais ampla sobre a existência humana. E a motivação para o crescimento pessoal. Veja bem que a crença na reencarnação pode incentivar as pessoas a buscarem incessantemente o autoconhecimento, ou seja, o desenvolvimento espiritual. Aqui volta naquela frase que o Cristo falou: conhecereis a verdade e ela te liberta. Tá? E as críticas da crença da reencarnação, quais são? Tá? A falta de evidências científicas, por exemplo, né? A ciência fala que a reencarnação é um conceito que se baseia em experiências pessoais e crenças religiosas, e não em evidências científicas concretas, ou seja, palpável, né? Dificuldade de comprovação também é outra crítica. Difícil provar ou refutar a existência da reencarnação, uma vez que se trata de um fenômeno que transcende a compreensão material. Também diferentes religiões e filosofias apresentam interpretações distintas sobre a reencarnação, e o que pode gerar também muita confusão e muita divergência. Concluindo aqui, a crença na reencarnação é um tema complexo e fascinante que tem intrigado a humanidade há muito tempo, há milênios. Embora não haja provas científicas concretas, a reencarnação continua sendo uma fonte de inspiração e conforto para muitas pessoas. Isto é certo. A decisão de acreditar ou não na reencarnação é uma escolha pessoal, que deve ser baseada em cada indivíduo. Né? Existem diversas obras que abordam este tema de forma mais aprofundada, tanto do ponto de vista religioso quanto filosófico. Muitas comunidades espirituais oferecem grupos de estudo sobre a reencarnação, onde você pode compartilhar aí as suas experiências e aprender com outras pessoas. Se você tiver interesse em explorar a espiritualidade e a reencarnação de forma mais profunda, pode procurar a orientação de um mentor espiritual, por exemplo. Mas lembre-se que a crença na reencarnação é uma jornada pessoal, ela é única. O mais importante é manter a mente aberta e respeitar as diferentes perspectivas sobre este tema. Muitas pessoas não acreditam na reencarnação baseado em quê? Baseado nos ensinamentos da igreja, por exemplo. A Igreja Católica hoje não crê em reencarnação e prega que nós temos que morrer uma única vez e acabou-se. Não é assim? A Igreja Evangélica, por sua vez, o conceito evangélico que saiu do seio da Igreja Católica lá no passado, com a revolução de Lutero, João Calvino e por aí vai, John Hus também, né? Mas saiba você que até o ano de 553 depois de Cristo, a Igreja Católica acreditava na reencarnação. E você sabe por que não acredita hoje? Porque naquele tempo, até o segundo concílio de Constantinopla, né, que ocorreu aí em 553, a doutrina católica não se opunha de forma alguma à reencarnação. Pelo contrário, acreditava. Dava pleno suporte para a existência da reencarnação até esse ano. Sabe o que mudou? Mudou pelo seguinte: o imperador romano que mandava na Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Antes de surgir o movimento evangélico, né, o movimento protestante. Então, naquela época,
a esposa do imperador, chamada Teodora, marque este nome para você pesquisar, para você não ser enganado, tá? Não ser ludibriado. Teodora ela vinha de um nicho de meretriz, certo? E todo mundo dizia que, então, se tinha reencarnação, então as meretrizes não era pecado, que podia se salvar e coisa e tal. E ela não gostou daquele assunto. Mandou eliminar, né, todas as meretrizes que eram companheiras dela, porque afinal agora ela não era mais meretriz, ela era uma imperatriz, certo? Isso não é eu que estou falando, é a história, fatos. Aí o que acontece? Ela falou para o imperador, que era o seu marido, na época, Justiniano, vamos mudar esse tema. Que o homem, onde que a religião, a igreja, né, então pregava a reencarnação, que o homem então vai nascer mais uma vez, e mais um, até a iluminação, até a sua jornada evolutiva. Mas o imperador também achou uma maneira de fazer com que o povo ficasse mais obediente, uma vez que não teria uma segunda chance. Uma vez que não poderia nascer de novo. Então vamos acabar com esse negócio de reencarnação e o cidadão, ele de agora para frente, ele só vai nascer uma única vez. Então todo mundo tem que obedecer o imperador. E logo foi baixado um decreto, e esse decreto permanece até hoje. Isto é história. Você que não acredita na reencarnação, por qual motivo? Porque alguém te contou? Porque o seu líder religioso te contou? Dá uma pesquisadinha. Dá uma pesquisadinha para ver. Volta no Conselho do Cristo. Conhecereis a verdade e ela te liberta das algemas da mente. Porque a gente é aprisionado hoje em dia pela mente. Por isso que muitas religiões existem para o controle das massas. Você aí do outro lado, você acredita ou não acredita em reencarnação? Você sabia disso? Você sabia dessa história que eu estou lhe contando agora? Que até esse ano de 553, a igreja, toda a igreja, a religião em si hoje, ocidental, acreditava em reencarnação? E por que hoje não acredita? Tem muitas correntes, muitos pensadores que acreditam, que vivenciaram muitas coisas a nível espiritual. Então, você que chegou até aqui, deixa a sua opinião. Se você não acredita em reencarnação, não tem problema. Eu respeito tranquilamente a sua opinião. Se você acredita também, eu respeito a sua opinião. Cada um segue a sua jornada, cada um segue a sua escolha. Eu tenho por verdade aquilo que eu próprio vivencio. Eu, particularmente, eu não acredito no que os outros me falam. Eu preciso vivenciar para saber que é verdade. Porque muitas vezes uma história que, mesmo sendo uma verdadeira mentira, ela é contada tantas vezes e passada de geração em geração que ela vira uma verdade absoluta, a qual muitos cidadãos pegam, agarram com as duas mãos e defendem com unhas e dentes. E na maioria das vezes estão totalmente equivocados. Por quê? Porque aprenderam errado. Então, você aí do outro lado, você acredita ou não acredita? Eis a questão. Deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. E se inscreva no nosso canal, porque aqui você aprende de uma maneira verdadeira, de uma maneira onde os fatos são trazidos à luz. Porque o nosso canal TV Cipó
transmite luz, transmite alegria e transmite cultura. Deixe seus comentários, compartilhe o vídeo e muito obrigado por estar aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.